a ir às urnas amanhã, no primeiro turno das eleições para presidente, governador, senador e deputados. Este ano, o TSE fez mudanças em relação às últimas eleições. As regras para o eleitor, a gente acompanha na reportagem de Fernando Rego Barros. Os locais de votação vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. É indispensável apresentar um documento com foto. Na sessão eleitoral, o eleitor poderá levar uma cola em papel com os números dos candidatos em quem vai votar. Mas não será permitida a entrada com celular, câmera fotográfica, nada que possa violar o sigilo do voto. O TSE estima que cada eleitor vai demorar 1 minuto na cabine. Neste ano, tem novidade na ordem de votação. Primeiro, o eleitor vai escolher o deputado federal, depois, deputado estadual ou distrital. Em seguida, vem o voto para senador, 2 candidatos, porque são 2 vagas para o Senado. Depois, governador. E, por último, presidente da República. O TSE esclareceu que, no dia da votação, o eleitor pode usar camiseta de candidato ou partido, além de bandeira, broche e adesivo. Mas tem que ser uma manifestação individual e silenciosa. Isso porque, a partir de 10 horas da noite de hoje, está proibida qualquer propaganda. Nada de distribuição de materiais gráficos dos candidatos, como santinhos, nem caminhadas, carreatas e passeatas. Também está vetado o uso de carros de som pelas ruas, de alto-falantes, megafones, para pedir votos. Nos locais de votação, o eleitor que fizer propaganda poderá ser acusado de praticar boca de urna. O eleitor não pode constranger, não pode fazer nenhum tipo de alusão sonora ou barulhenta em relação a qualquer preferência e muito menos aglomeração e conjunto de pessoas promovendo alguém. Isso é considerado crime eleitoral, é passível até de prisão em flagrante, você tem detenção, você tem multa, você tem todas as previsões legais para que a punição seja feita nesse tipo de cidadão. Mais de 500 mil urnas eletrônicas vão ser usadas no primeiro turno das eleições. Elas chegam aos locais de votação por terra, rios ou transporte aéreo. A reportagem é de Luiz Gonzaga Neto, de Cuiabá. Para chegar às comunidades mais isoladas da Amazônia, as urnas eletrônicas precisam ser transportadas de helicóptero ou voadeira. Também só por embarcações ou de helicóptero chegam as urnas a Guajará-Mirim, município que tem a maior população indígena de Rondônia, já na fronteira com a Bolívia. 25 indígenas viajaram 18 horas de barco para votar em Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Toda vez que tem eleição, nós temos que vir. Terminou a eleição, daqui nós temos que subir de novo o rio. É 3 dias de viagem. São esforços para garantir que todos os eleitores brasileiros possam decidir o futuro do país. É a parte final de um trabalho que começou há meses. Essas foram as últimas urnas eletrônicas a deixarem o depósito do TRE de Mato Grosso, que já está assim, olha, praticamente vazio. As primeiras começaram a sair daqui no final de agosto, porque precisavam ser levadas para lugares bem distantes. Esses brasileiros vivem no meio da floresta, no município de Comodoro, divisa de Mato Grosso com Rondônia, a 700 quilômetros de Cuiabá. O único acesso é uma estrada arenosa, cheia de pedras, e ainda é preciso atravessar o rio de balsa. O cacique diz que é importante votar e espera que os eleitos possam cuidar dos direitos, da saúde e da educação do povo indígena. Amanhã, depois da votação, o resultado vai ser enviado por satélite para a Justiça Eleitoral de Comodoro, a 280 quilômetros daqui, e em seguida é enviado para Cuiabá. Cada voto para a Justiça Eleitoral é importante e essa é a missão da Justiça Eleitoral, chegar a cada eleitor do Estado, onde quer que ele esteja. As mais de 26 mil urnas eletrônicas do Paraná começaram a ser transportadas hoje. No estado do Rio, mais de 38 mil urnas estão sendo levadas para as 165 zonas eleitorais. Em Paragominas, no sudeste do Pará, cerca de 40 homens do Exército estão acompanhando o trajeto e vão reforçar a segurança amanhã. Com as portas lacradas, 20 caminhões e vans saíram do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás para os pontos de votação. É o horário da eleição agora, as urnas sempre vão estar acompanhadas e monitoradas pelos policiais militares. Os estados fizeram hoje o sorteio das urnas que vão passar por uma auditoria eletrônica amanhã. Em Pernambuco, 4 urnas foram sorteadas com bolas de bingo
na sede do TRE. 45 mil sessões de votação foram adaptadas para eleitores que têm algum tipo de deficiência. A Justiça Eleitoral espera atender amanhã 940 mil pessoas com necessidades especiais. A reportagem é de Flávia Alvarenga. O Paulo participou de um treinamento na escola dele. Conta que já enfrentou dificuldade para chegar na sessão eleitoral. Ele perdeu a visão quando era criança. Para chegar até a escola, tinha tantas escadas, no caso era degraus, então isso demorou um pouco para que eu pudesse chegar até a minha sessão. Mas depois do recadastramento eleitoral em Brasília, Paulo passou a votar numa sessão eleitoral adaptada. Além do braille, que todas as urnas têm, ele usa um fone de ouvido. Hoje eu tenho autonomia, que é o mais importante para a pessoa com deficiência. Quase 1 milhão de pessoas vão votar em sessões adaptadas. São eleitores como o Paulo ou com deficiências de locomoção e auditiva. As sessões têm rampas de acesso e elevadores. Os tribunais eleitorais oferecem fones de ouvido. Sem prejuízo do sigilo do voto, o eleitor ouve o número do candidato. Os eleitores com deficiência tiveram um prazo para fazer o pedido de atendimento especial. O eleitor que perdeu este prazo, no dia da eleição, é só pedir ajuda aos mesários. Eles devem fazer o que for possível para ninguém deixar de votar. Em casos excepcionais, o eleitor com deficiência pode, inclusive, ir para a cabine de votação acompanhado. Em princípio, o eleitor entra sozinho, a não ser que ele tenha absoluta restrição para o exercício do voto, fisicamente falando. Ele não consiga apertar a tecla ou ter qualquer outra dificuldade de acesso à urna. Nesse caso, ele pode ser acompanhado de um tutor maior de idade, de um acompanhante da sua confiança, que vá expressar a vontade dele. O Tribunal Superior Eleitoral fez hoje a verificação dos programas do sistema das urnas eletrônicas. E a última etapa, antes do início da votação neste domingo, é justamente essa. Vamos ao vivo a Brasília. Quem está por lá acompanhando e tem as informações é a Flávia Alvarenga. Oi, Flávia, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde a todos. Essa verificação ocorre sempre na véspera da eleição. É quando o Tribunal Superior Eleitoral checa se os programas que vão transmitir e computar todos os dados das urnas eletrônicas estão íntegros, se são exatamente os mesmos programas que foram lacrados e assinados digitalmente aqui no tribunal há um mês. É a garantia da integridade de todo o sistema eleitoral. Participaram dessa cerimônia a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Doge, o diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, e também representantes da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que estão acompanhando as eleições como observadores. Mais cedo, a ministra Rosa Weber também recebeu representantes de 16 países que estão visitando e acompanhando o período das eleições. Representantes, por exemplo, de Portugal, Estados Unidos e da Coreia. A ministra Rosa Weber falou da segurança da urna eletrônica. O recado que eu passo aos brasileiros é que amanhã teremos umas eleições num clima de tranquilidade, com toda a nossa confiança no nosso sistema eletrônico de votação e de transmissão de dados. Esse evento hoje é mais uma etapa justamente na linha da absoluta transparência com relação ao sistema eleitoral vigorante no país no momento. Então, a minha palavra é de confiança, esperança e um desejo de um excelente voto a todos. Este ano, mais de 24 mil militares vão trabalhar durante as eleições, isso em 11 estados. 513 municípios pediram o apoio das Forças Armadas para garantir a segurança durante a eleição. Mais de 27 mil candidatos vão disputar a eleição amanhã. 1.400 candidatos tiveram o registro, 1.400 pessoas tiveram o registro de candidatura negados, sendo que 169 com base na lei da ficha limpa. Agora, por causa do fuso horário, os primeiros resultados da eleição presidencial devem começar a ser divulgados a partir de 7 horas da noite, isso horário de Brasília. A estimativa do TSE é que a divulgação do resultado mesmo
mesmo sai a partir das 9 horas da noite. É quando a gente vai saber quem foram os eleitos e onde vai haver segundo turno. Doni. Flávia, muito obrigado pelas informações. Na região metropolitana de Maceió, a polícia prendeu 4 pessoas por suspeita de compra de votos. Um dos presos, Sandro Gomes de Melo, estava com R$5 mil na cueca. Segundo a polícia, os 4 distribuíam dinheiro e santinhos do candidato a deputado estadual Ferreira Hora, do PRTB, e do candidato a deputado federal do PSD, Marques Beltrão, ex-ministro do Turismo. Os 2 negaram envolvimento. A polícia também apreendeu cópias de títulos de eleitor usados como garantia. Cada voto foi comprado por R$100. O dinheiro, o material de campanha e os presos foram levados para a Polícia Civil. Os presos pagaram fiança e vão responder em liberdade por crime eleitoral. A pena pode chegar a 4 anos, além de multa. Em Piripiri, no interior do Piauí, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$100 mil. O dinheiro estava neste táxi com um passageiro. Ele disse que os R$100 mil eram para uma transação comercial, mas, de acordo com a polícia, ele tentou entrar em contato com um candidato. O passageiro e o dinheiro foram levados para a sede da Polícia Federal em Teresina. Os nomes do candidato e do passageiro não foram revelados. A campanha dos candidatos termina hoje, na véspera da eleição. Geraldo Alckmin, do PSDB, começou o último dia da campanha no interior de São Paulo. Geraldo Alckmin foi para Bauru, na região oeste do estado de São Paulo. Fez caminhada no centro da cidade, ao lado de eleitores, aliados e políticos locais. Cumprimentou lojistas e clientes. No Aeroclube, antes de embarcar para a capital paulista, o candidato do PSDB falou sobre as obras que fez na região e os projetos que tem para a área da saúde. É isso que nós vamos fazer no Brasil. 30 mil leitos que estão fechados, nós vamos recuperar esses leitos. Valorizar a tabela do SUS para ajudar as santas casas de misericórdia a poderem se recuperar e também uma palavra aos aposentados. Nós vamos manter a vinculação do piso do salário mínimo com aposentadorias e pensões e vamos fazer o salário mínimo crescer acima da inflação para apoiar quem precisa mais. O candidato Ciro Gomes, do PDT, está fazendo campanha no Ceará. Assim que chegou a Fortaleza, o candidato participou de uma carreata pelas ruas da cidade. Ciro Gomes disse que vai priorizar a educação com mais recursos para estados, municípios e uma bolsa de estudos para alunos do ensino médio. Ele também falou sobre geração de empregos. Começaremos agora com um grande programa de construção civil, moradia popular, saneamento básico e retomada de 7.200 obras paradas. Eu vou chamar os estados e vou financiar uma expansão geral do ensino técnico profissionalizante em tempo integral. E nós vamos terminar garantindo uma bolsa para todos os alunos que tiverem boa frequência e boas notas nas empresas privadas com estágio remunerado pago pelo governo. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha pelas redes sociais. O candidato segue em casa neste condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo os médicos, ele passa bem. Jair Bolsonaro continua fazendo campanha e conversando com os eleitores pela internet. Em uma rede social, hoje de manhã, ele fez um post falando que o governo precisa combater a violência. Ele escreveu: "Quão criminoso e negligente precisa ser um governo para deixar a violência chegar ao ponto que chegou em nosso país." E fala ainda que é preciso pegar pesado no combate ao crime para que o marginal entenda que suas ações não sairão impunes. Ontem, também numa rede social, ele prometeu diminuir o número de ministérios. A gente montar um ministério enxuto, com no máximo 15 ministros, que possa realmente representar os interesses da população e não de partido.